Obrigado, senhores. Então, retomamos aqui os julgamentos do dia 16/7/2020, iniciando agora a sessão das 14 horas. Então, sessão das 14 horas do dia 16 de julho. Pela pauta, nós teríamos os itens 113, que é recorrente alfa corretora, que seria um paradigma do repetitivo dos 114 da pauta. Os dois processos foram retirados de pauta a pedido do patrono. Eles retornarão na próxima sessão presencial. Na sequência, nós temos os itens 115 e 116 da pauta. Os dois são por mim relatados. O recorrente é Leroy Merlin, Companhia Brasileira de Bricolagem. Então, 115 é um processo isolado. O 116 é o paradigma do item 117. Nos dois processos há sustentação oral. A doutora Aline Sayuri Casari Dias encaminhou os dois arquivos, são sustentações orais distintas, e eu vou iniciar o relato aqui pelo item 115. Tá? Deixa eu só... esse aqui também era um pedido ali de compensação, pagamento indevido a maior de estimativas. Tá? Então, o problema aqui era de estimativa no 115. O contribuinte apresentou manifestação de conformidade. Ele diz que vinculou na DECOMP o crédito do DARF correspondente à estimativa mensal apurada em determinado mês, e com erro, tá? Ele disse que o saldo negativo é um direito que ele faz jus, alegou que os registros da lei PJ indicam a apuração do CSLL a pagar não correspondia à realidade dos fatos, informou que anexou os comprovantes de recolhimento a título de antecipação da CSLL e solicitou a realização de perícia, se fosse o caso, tá? Contestou pela produção de provas. No nosso caso aqui, pessoal, é um erro de preenchimento, tá? Ele tinha solicitado estimativas mensais, né? Pediu, esse caso é só um mês, pediu estimativa mensal, mas na verdade ele queria pedir saldo negativo e se equivocou. Caso meio padrão, né? Estava até confundindo com o segundo caso deles. Então, esse é só a estimativa que ele quer transformar em saldo negativo. Eu vou transmitir aqui a sustentação oral relativa a esse processo, tá ok? Só um minuto. Inicialmente, boa tarde a todos os conselheiros que acompanham essa turma ordinária. Eu estou aqui presente para realizar a sustentação oral do item 115 da pauta de julgamentos da contribuinte Leroy Merlin, Companhia Brasileira de Bricolagem. O processo em análise, ele se trata de um pedido de compensação de saldo negativo de CSLL formado ao final do ano calendário de 2001, com débitos de estimativas mensais do mesmo tributo da competência de janeiro e maio de 2002. Inicialmente, esclareça-se que a não homologação das compensações efetuadas, ela se deu em virtude de equívocos cometidos pela recorrente quando do preenchimento da sua DECOMP. Isso porque, ao informar o direito creditório pretendido, a recorrente imputou pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de CSLL da competência de novembro de 2001, quando deveria ter informado o saldo negativo formado ao final do ano calendário de 2001. Assim, em face do despacho decisório que não homologou as compensações efetuadas, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade, que, no entanto, não foi conhecida pela DRJ em Recife, sob o fundamento de que a DRJ não compete à análise de erros no preenchimento da DECOMP. No entanto, esse entendimento não deve prevalecer, normalmente considerando o princípio da verdade material.
Isso porque o direito à compensação, ele decorre da existência do crédito pretendido e da sua titularidade, e não do preenchimento do pedido pelo qual se requereu a sua compensação, que trata-se de mero expediente, que não se confunde com o direito material à compensação. Assim, o crédito, ainda que mal informado na DECOMP, de forma alguma pode ser mitigado por conta de mero erro formal, sob pena de afronta ao princípio da verdade material. Aliás, frise-se que essa mesma turma ordinária, em recente julgamento ocorrido em 16 de junho de 2020, formador do Acórdão 13.01004.501, entendeu, por unanimidade de votos, superar o óbice quanto ao erro cometido quanto do preenchimento da DECOMP e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para análise do mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido. Nesse mesmo sentido, é o Acórdão 91.001.004.890, proferido pela primeira turma do Conselho Superior de Recursos Fiscais, em sessão de julgamento realizada em 3 de junho de 2020, em que restou decidido que, abre aspas, a falta de retificação da DECOMP antes do despacho decisório não pode representar óbice à verificação da liquidez e certeza do direito creditório, cujas provas foram carreadas ao longo do processo administrativo, fecha aspas. E é justamente o que ocorre em caso, uma vez que, em que pese a DIPJ do exercício de 2002 da recorrente apresentar CSLL a pagar na ficha 17, ao invés de saldo negativo, a recorrente apresentou às folhas 207 e 208 uma planilha discriminativa, com as informações corretas que seriam a base para a retificação da sua DIPJ, de onde é possível identificar os recolhimentos efetuados no ano calendário de 2001, a título de estimativas mensais de CSL e a composição do saldo negativo para aquele ano, uma vez que não há mais prazo para se efetuar a retificação da sua DIPJ. Aliás, as informações constantes nessa planilha discriminativa, elas correspondem com exatidão às informações do livro de apuração do lucro real, que está juntado às folhas 213 e 238. É evidente, portanto, que o direito creditório da recorrente não pode ser mitigado em razão de mero erro formal cometido quando da entrega da sua declaração de compensação, motivo pelo qual se espera que o presente recurso voluntário seja integralmente provido para declarar nulo o acórdão proferido pela DRJ em Recife, tendo em vista a violação ao princípio da verdade material, remetendo-se os autos à instância ACO, para manifestação acerca do direito creditório oriundo do saldo negativo da CCLL do ano calendário de 2001, para compensação com os débitos das estimativas mensais do mesmo tributo das competências de janeiro e maio de 2002. Caso afastada a preliminar de nulidade, mas diante da inequívoca comprovação do direito creditório pretendido, a recorrente espera-se que as compensações efetuadas sejam homologadas, ou, subsidiariamente, caso não se entenda pela clareza da demonstração do crédito pretendido, seja deferida a produção de prova pericial contábil nos termos do artigo 17 e 18 do Decreto 70.235 de 72. Obrigada. Senhores, então, agradecemos aí a doutora Aline pela sustentação oral. Eu vou ao meu voto, tá? Tem uma preliminar de nulidade aí da decisão de primeira instância, porque a decisão, a DRJ não conheceu do recurso. Tá? Eu não estou considerando nulidade, porque, na verdade, a expressão não conhecer do recurso, às vezes, da manifestação de conformidade, a gente viu em vários outros casos aqui, que, na verdade, é não aceitar a retificação da DECOMP. Né? Então, não é que, se ele tivesse dito que julgou improcedente, daria na mesma coisa, porque ele entende que retificar a DECOMP não se pode ser feito no âmbito do processo administrativo, teria que ser feito antes do despacho decisório nos termos da instrução normativa da Receita. Tá? Eu estou rejeitando essa preliminar de nulidade. Em relação ao mérito, pessoal, aqui é um mês, tá? Até quando eu fiz esse voto, eu também pensei que ele fosse paradigma, não coloquei ele. Ela recolheu a estimativa de novembro
essa estimativa de novembro exatamente vai ser o valor do saldo negativo, tá? Aparentemente, pelo que está nos autos, mas ela, em vez de pedir saldo negativo, ela pediu a estimativa equivocadamente. A gente tem decidido, né, a própria patrona está bem atualizada, citou uma decisão nossa do mês de junho, eu não sei se o Lisandro se deparava com isso quando o contribuinte cometia esse equívoco. Eu queria chamar a atenção para vocês que é bastante interessante, o Roberto também, que eu sei que o Roberto ele não aceita essa alteração, e eu me deparei aqui com um voto muito recente da Câmara Superior, ele é de junho também, é o acórdão 9101-004-890, tá? Ali tinha uma discussão sobre a alteração do crédito no âmbito da DECOMP. A relatora ela foi por esse caminho que poderia simplesmente alterar livremente a origem do crédito, tá? E há uma declaração de voto, que foi a maioria acompanhou o voto dela pelas conclusões, e há uma declaração de voto da Edeli, conselheira Edeli, bastante interessante a esse respeito, em que ela cita alguns já precedentes da Câmara Superior em casos iguais ao nosso. Ela está dizendo, não é que tem essa liberdade para alterar a origem do crédito, mas se for constatada uma inexatidão material no conhecimento da DECOMP, e considerou, no caso, exatamente citou 2 exemplos iguais esse ao nosso, em que o contribuinte, ao invés de pedir o saldo negativo, pediu a estimativa, em que isso poderia ser dado o provimento parcial. Ela até cita ali os precedentes, é bem interessante esse acórdão, para que a unidade de origem passasse a analisar aquele pedido como se fosse um saldo negativo. Acho interessante até, eu sei que o Roberto tem mais resistência, para analisar esse precedente recentíssimo, né? 9101 qual? 9101-004-890. Obrigado. Bem recente. Senhores, então eu agradeço a referência, vou dar uma lida nesse acordo, até para entrar em contato com essa nova argumentação, né? Interessante. É bem interessante, do ponto de vista, assim, a discussão sobre os limites de se alterar esse crédito. Acho bem interessante. Então, o que eu estou fazendo, pessoal? Eu só ia completar, acho que nós temos que estar sempre abertos a novas ideias, né? Porque ninguém deve ser teimoso, né? ou resistente a mudar de posição quando existem argumentos fortes que nos convençam do contrário. Tá certo, pessoal. Mas então, eu estou encaminhando meu voto naquele padrão nosso, tá? De dar o provimento parcial, até tal qual foi feita a sustentação oral, né? A doutora Aline está bem atualizada. A gente dá esse provimento parcial para voltar à unidade de origem para analisar desde o início, porque isso não foi feito. Não sei, o Lisandro, como é que era lá na sua turma, Lisandro? Depende muito do caso concreto, no caso se fica claro que ele queria estimativa e houve uma modificação da receita, por exemplo, na estimativa, aí não caberia um provimento parcial. Mas quando não é o caso, a estimativa bate e o que ele queria, na verdade, pode-se deduzir que ele queria o saldo negativo, aí dá-se provimento parcial. Depende do caso concreto. Creio que esse é o segundo caso mesmo, sabe? Ao invés, ele só teve uma estimativa paga ao longo do ano, que é o valor do saldo negativo, e preencheu como estimativa e não como saldo negativo. Tá? Aí estou dando o provimento parcial. Podemos escolher os votos, colegas? Vamos lá? Conselheiro Roberto. Presidente, só para esclarecer aqui o ponto, ele só tinha uma estimativa no período, só tinha uma. Exatamente, né? Tanto é que é um processo só. Tá, e esse valor era exatamente igual ao saldo negativo. Presidente, nesse caso, eu vou acompanhar o relator. Nas conclusões, né? Acompanhar o relator. Por quê? Porque
Porque, a meu juízo, esse é o típico caso de inexatidão material. Ele queria uma coisa e no documento ele lançou outra. Né? Naquelas hipóteses em que ele tem várias estimativas ao longo do ano, o valor das estimativas, obviamente, é diferente do saldo negativo, e ele pede a estimativa, eu não consigo enxergar aqui uma inexatidão material. Aqui foi um erro de direito. Ele imaginava poder pedir de volta a estimativa. Mas não vamos alongar muito nessa discussão. Nesse caso, eu vou acompanhar o relator. Eu coloco pelas conclusões ou não? Porque minha fundamentação é um pouco mais aberta, né? Pode ser pelas conclusões, para que a gente se mantenha fiel ao entendimento já externado em outras ocasiões. Tá certo, já estou registrando aqui que você me acompanhou pelas conclusões, tá ok? Conselheiro Dornelas. Acompanho o relator. Conselheiro Lisandro. Eu vou acompanhar pelas conclusões. Tá bom, conselheiro. Conselheiro Rogério. Eu acompanho o relator. Conselheira Giovana. Acompanho o relator. Conselheiro Lucas. Acompanho o relator. E conselheira Bianca. Acompanho o relator. Certo. Então, senhores, eu vou registrar aqui que é por unanimidade de votos rejeitar a preliminar de nulidade de decisão de primeira instância e no mérito da provimento parcial ao recurso. Os conselheiros Roberto Silva Júnior e o Lisandro Rodrigues de Souza acompanharam o voto do relator por suas conclusões. Certo? Então, julgamento encerrado. Certo. Nós vamos ao item 116, agora. Tá. Certo. Este item 116, ele é um pouquinho diferente, tá? O contribuinte pede uma estimativa, é estimativa mesmo, esse caso é um pagamento indevido de estimativa. O contribuinte diz, olha, eu fiz o balanço de suspensão e recolhi equivocadamente. Nesse aqui, pessoal, eu não consigo ver, porque o que acontece? O contribuinte diz que ele recolheu indevidamente, ele, na DIPJ, ele informou dessa maneira, não há indicativos, como nos meses tem alteração realmente de balanço de suspensão, às vezes estimativa, eu não consigo identificar que foi um erro, tá? Em princípio, a DRJ também não foi nesse sentido. A DRJ disse o seguinte, como contribuinte na manifestação de inconformidade, o que ele apresentou? Ele apresentou a ficha da DIPJ e disse, olha, conforme eu indiquei em DIPJ, eu fiz por balanço de suspensão. Né? Então, o meu recolhimento está equivocado. Chegou na DRJ, a DRJ falou, olha, em tese está tudo certo, só que você deveria ter me apresentado as suas demonstrações financeiras. Eu queria ver o seu balanço, a sua apuração do lucro real, para você demonstrar que poderia ter feito essa suspensão do recolhimento. O contribuinte, em sua manifestação, recurso voluntário, está juntando a documentação, é um mês só, tá? Falou, estou juntando aqui o balancete, a apuração do lucro real, os recolhimentos das estimativas dos meses anteriores, a fim de demonstrar o meu direito. Então, o que eu vou fazer agora é projetar a sustentação oral encaminhada pela doutora Aline, para que a gente possa, só um minutinho, para que a gente possa ver os argumentos da patrona. Posso projetar aqui, senhores? Vamos lá. Pode ser. Acho que vamos ter o mesmo problema, só um minutinho.
Tentar novamente. João, eu vou pedir para... Na verdade, eu vou pedir para o conselheiro Lucas, essa sustentação oral bem curta. Você consegue projetar para a gente? Está dando o mesmo problema que deu no outro vídeo, em que a gente só consegue projetar no YouTube e aí a gente tem uma certa dificuldade operacional para gravar aqui. Então, eu vou colocar aqui no link, aqui no chat da turma, o endereço do YouTube, e eu vou pedir para que o Lucas, então, faça a projeção para a gente da sustentação oral. Pode ser, conselheiro Lucas? Obrigado. Estou abrindo aqui, presidente. Lucas está sem áudio para a gente. Para mim ainda está sem áudio, não sei se... Lucas, está sem o áudio mesmo. Ah, eu estava no mute. Desculpa. Vou tentar novamente. Eu continuo sem ouvir, não sei... Eu acho que está muito baixo, talvez. Esse está bem mais baixo do que o anterior. Então acho que talvez não funcione. Eu vou solicitar, então, a Val, nosso apoio, que faça uma pequena interrupção na gravação para que a gente tente resolver esse problema técnico. Gravação interrompida, presidente.